Olá pessoal, bom dia, professor Fernando Reis, professor de Química. A gente vai dar continuidade ao assunto equilíbrio químico. Na aula anterior, nós vimos o conceito de equilíbrio químico, que são processos que reagentes e produtos são consumidos e produzidos ao mesmo tempo. Aqui é a representação do equilíbrio químico. Essa representação quer dizer que os reagentes estão formando os produtos e os produtos estão se decompondo e restabelecendo os reagentes. Nesse sentido, tem uma reação direta, que é a velocidade direta, e no sentido contrário, tem uma reação inversa, ou velocidade inversa. Quando eu tenho um equilíbrio, é quando essas velocidades direta e inversas elas são iguais. Também nós vimos também na aula passada como se calcula a constante de equilíbrio, certo? Onde eu tenho essa expressão matemática, no qual o constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos elevado a seus respectivos expoentes, dividido pelos reagentes também elevado a seus respectivos expoentes. Lembrando, e é importante observar que tanto os reagentes quanto os produtos são representados por concentração molar, onde eu tenho o número de mols dividido pelo volume. É muito importante, porque tem questão que dá o número de mols, tem questão que dá a massa, mas ele te dá as condições. Se ele não te der a concentração molar, ele vai te dar o número de mols, o número de massa, massa molar, ele vai te dar as condições para você calcular a concentração molar de cada participante da reação. Também nós vimos os tipos de equilíbrio homogêneo e heterogêneo. E lembrando que quando a gente vai calcular a constante de equilíbrio, só participa da equação aquelas substâncias que vão variar ao longo da reação. Então, substâncias sólidas e substâncias líquidas, elas não participam da constante de equilíbrio. Então, nessa equação número 1, o óxido de cálcio não participa, o cloreto de prata também não participa, o iodeto de chumbo, o carbono. Então essas substâncias, tanto no estado sólido quanto no estado líquido, elas não participam. A água aqui também. Quando você tem substâncias gasosas ou aquosas, elas participam. Lembrando que substâncias aquosas são substâncias onde o solvente é a água. Então, quando a gente for calcular a constante de equilíbrio, você vai usar somente aqueles participantes. Vamos pegar aqui uma equação, a de número 5. A gente vai pegar aqui a constante de equilíbrio, vou botar 5, que se refere a de número 5. Então, você vai pegar o reagente, o produto, no caso CO2, dividido por quem? Pelo reagente, que no caso é quem? O oxigênio. Se você observar, o carbono não entra porque ele é quem? Sólido. Se você for pegar 3, só vai entrar quem? O chumbo e quem? O iodo. Muito cuidado, eu vou fazer aqui nessa 3 porque tem alguns alunos que acabam se confundindo. Aqui é a constante 3, então eu vou pegar quem é o produto. Está aqui, ó. O íon chumbo vezes o íon cloro elevado ao seu respectivo expoente, que é quem? O 2. Muito cuidado, pessoal. Um detalhe. Esse 2 aqui não é coeficiente. Esse 2 é carga. Esse 2 é coeficiente. No caso aqui, a carga é quem? É menos 1. Por aí, como aqui o 2 é coeficiente, ele aparece aqui. Então, deixa eu só apagar aqui. Então, ele aparece aqui. Então, aqui eu tenho quem? O 2. Então, nesse caso, ele aparece, porque ele é coeficiente. Então, ele está aqui. No caso da carga, ele não é coeficiente. Muito cuidado, tranquilo? Aqui nós temos uma equação, uma questão para fazer o cálculo do equilíbrio. E tem que ter muito cuidado em um detalhe. Se você observar, nessa questão, todas as concentrações elas foram fornecidas. Eu tenho quais são os participantes? Hidrogênio, iodo e o ácido iodrítico. Se você observar, todas as concentrações foram fornecidas.
Então, se todas as concentrações forem fornecidas, eu posso calcular a constante de equilíbrio usando a equação direta. Qual é a equação direta? A equação direta é a equação que nós aprendemos a calcular, onde a constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos elevado a seus expoentes, aqui é o produto, e aqui é o seu coeficiente que vira expoente, sobre quem? A concentração dos reagentes, que no caso é o hidrogênio, vezes a concentração do iodo, que também é reagente. Pronto, feito isso aí, você só substitui. Eu substituo nesse caso porque todas as concentrações dos participantes foram fornecidas. Então eu venho aqui e substituo. Qual é o valor da concentração de HI? 1,54, que é esse valor fornecido aqui. Qual é o valor da concentração de hidrogênio? 0,22. 0,22. Qual é o valor da concentração de iodo? 0,22. Agora aqui é só matemática. 1,54 ao quadrado dá 2,3716. Quando você multiplica 0,22 por 0,22 dá 0,048. Fazendo essa divisão, eu tenho aproximadamente 49. Então, é muito simples. Essa parte final é somente matemática, mas é bem tranquilo. Outra questão aqui interessante, só que nesse caso ele não te dá a concentração molar, certo? Eu falei para vocês que a concentração molar, no caso, é número de mols pelo volume, certo? Nessa equação ele não dá o número de mols, por exemplo, não, a concentração molar, ele só dá somente o número de mols. Eu tenho uma equação aqui, que é o PCl3 reagindo com Cl2, formando PCl5. Então, na questão, ele te dá o volume, que é muito importante, certo? E te dá o número de mols de cada participante. Por exemplo, PCl5 é 0,12, o PCl3 0,6 e o Cl2 vai ser quanto? 0,012. Então, que é o primeiro passo que você vai fazer? Anotar os dados que foram fornecidos. Então, a gente pega o número de mols de cada um, do PCl5, o número de mols do PCl3 e o número de mols de Cl2. Pronto. Feito isso aí, precisamos calcular a concentração molar. Professor, como é que eu calculo a concentração molar? Você vai pegar o número de mols e dividir pelo volume. Qual é o volume fornecido? 3 litros. Observe para as unidades, 3 litros. Feito isso, a gente vai calcular a concentração molar para cada um. E observe que eu já coloquei aqui, ó, aqui era parêntese, agora já tenho quem? Colchete. Colchete. O colchete quer dizer que é a concentração molar. E aí você divide 0,12 por 3, 0,6 por 3, 0,012 por 3. Então você acha a concentração molar para cada um deles. Achou a concentração molar, a gente pode fazer o quê? Aplicar a equação. Qual é a equação da constante? Constante é igual à concentração dos produtos, que é o PCl5, dividido pelos reagentes, que é o PCl3 e PCl2. Montou a equação, você vai fazer agora o quê? Substituir. Bota 0,40 dividido por 0,20 vezes 0,004. Faz essa multiplicação, certo? E depois faz a divisão. Quando você fizer essa divisão, você vai obter um valor igual a quanto? 50. Tranquilo? É bem simples. Mas tem uma situação, pessoal, onde todos os valores dos participantes não são fornecidos. Quando esses valores não são fornecidos, a brincadeira já fica um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais complexa, mas não é mais difícil, isso é um pouco mais complexo. Vamos lá. Então, nessa hora, quando os valores não forem fornecidos, a gente vai usar uma tabela, certo? Essa é uma tabela para fazer o cálculo. E eu vou mostrar passo a passo para a gente como monta essa tabela. Vamos pegar aqui a reação da síntese da amônia, onde eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio formando amônia. Então, para a montagem da tabela,
vamos fazer algumas observações. Primeiro, os valores, eles dependem inicialmente dos valores das concentrações, o valor da concentração do equilíbrio, da equação, da reação balanceada, conhecer a estequiometria, então a gente precisa fazer tudo isso. Então, os valores dos reagentes, os valores em mol dos produtos, a gente precisa ver a equação balanceada e tudo mais. Vamos aqui, ó, essa equação está balanceada. Então, eu tenho um mol de 2 nitrogênios, aqui eu tenho 2 nitrogênios. Tenho 6 hidrogênios, aqui eu tenho 6 hidrogênios. Então, isso aí é observar que a primeira coisa eu vou observar se a equação está balanceada. Vamos precisar conhecer a concentração dos reagentes, concentração molar dos reagentes e a concentração molar também dos produtos. Se você não tiver a concentração molar, ele vai te dar meios para você calcular essa concentração molar. Tranquilo? Então, vamos pegar aqui uma tabela. Então, essa tabela sempre é a mais fácil para você fazer isso. Você vai pegar aqui o reagente, que é a reação. Eu tenho um reagente A, reagente B e um reagente C. Aí você coloca o que nós temos de início, o durante. Esse durante aqui é o que reage, o que forma, e o equilíbrio é o final. Então, o que é que a gente coloca no início? No início, nós teremos os valores fornecidos dos reagentes. A gente sempre coloca os valores iniciais para os reagentes. E no início, sempre zero para os produtos. Por quê, professor? Porque no início de uma reação, eu só tenho um reagente, não tenho um produto. Ok? Durante é aquele que será formado nos reagentes e gasto para ser o quê? No caso, ele vai ser consumido e gasto para formar produto. Então, no reagente, ele sempre é consumido e no produto sempre é formado. No equilíbrio, como é que eu formo a quantidade de reagente? Eu vou fazer a subtração dos valores, certo? E nos produtos eu vou fazer a soma. Não se preocupe que a gente vai ver passo a passo, certo? Então, vamos lá. Lembre que ele disse que a gente precisava observar se a reação estava balanceada ou não. Vocês lembram? Então, a mesma reação, 2, e aqui eu tenho quantos? 3. Aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho quantos? 1. Então, essa equação não está balanceada. Então, vamos começar balanceando pelo hidrogênio. Eu vou colocar aqui 2. Se eu tenho 2 nitrogênios, eu vou precisar ter 2 nitrogênios. Ok. Só que quando você multiplica aqui, eu tenho 2 vezes 3, 6. E aqui eu tenho quantos? 2. Vou multiplicar por quanto? Por 3. Então, a minha equação, eu vou ter 3 mols de hidrogênio, 1 mol de nitrogênio e 2 mols de amônio. Então, eu vou ter aqui 1 mol de nitrogênio, eu vou ter 3 mols de hidrogênio e eu vou ter 2 mols de NH3. Pessoal, vocês vão ver o quanto isso é importante, essa estequiometria. Ela é essencial. Então, ele diz o seguinte, vamos lá para a equação. A equação fala que ele diz que suponha que uma reação foi realizada a partir de 5 mols de hidrogênio reagindo com 5 mols de nitrogênio. Certo? E no equilíbrio foram encontrados 2 mols. Então, no início da reação, ele disse que tinha 5 mols de hidrogênio e 5 mols de nitrogênio. E o equilíbrio foi quanto? Foi 2 mols. Então, vamos lá. Vamos colocar no início. No início eu tinha 5 mols de nitrogênio e eu tinha também 5 mols de hidrogênio. Lembrem que no início de uma reação, sempre o número de mols do produto vai ser quanto? 0. Durante a reação, eu não sei o que aconteceu ainda, mas ele diz que nos produtos, no equilíbrio, foi encontrado 2 mols de NH3. Se foi encontrado 2 mols de NH3, a gente coloca aqui. Pronto, aqui eu tenho o número de mols formado. Lembre que eu falei para vocês como é que eu vou calcular a quantidade de equilíbrio. Nos produtos, eu vou sempre subtrair
Por que, professor, eu vou subtrair? Porque o que reage sumiu, ele desaparece, tranquilo? E nos produtos eu vou somar. Olha agora, vamos ver quanto foi que reagiu e quanto formou. Olha, aqui no início tinha quanto? 0. Apareceu quanto? 2. Se no início tinha 0 e no equilíbrio eu tenho 2, é porque formou quanto? 2. E agora, como é que eu vou saber quanto é que reagiu reagiu o que foi consumido de reagente? Como é que eu uso? Eu vou observar para estequiometria, tranquilo? Então, aqui tá para que eu tenho 1 para 3 e tá para quanto? Para 2, certo? Então, nesse caso aí, eu vou estequiometria. Eu tenho, aqui tem 2 mols, se aqui tem 2 mols, aqui vai ter quantos mols? 3. E aqui vai ter quantos mols? 1. Professor, e como é que eu calculo o equilíbrio? Se eu somei no produto, no reagente eu vou o quê? Diminuir, porque foi consumido. 5 menos 1 vai dar quanto? Oh, perdão, 5 menos 3 vai dar quantos? 2. 5 menos 1 vai dar quantos? 4. Então, aqui eu tenho agora quem? A concentração molar no equilíbrio. Então, eu tenho 4 mols para nitrogênio, eu tenho 2 mols para hidrogênios e eu tenho 2 mols para amônio. Feito isso aí, a gente só coloca na equação. Como assim, professor? Você coloca na equação, você vem aqui, você já sabe, a constante qual é a concentração? Você pega a concentração do produto, que é o NH3 elevado a 2, dividido por H2 elevado a 3, vezes N2 elevado a 1. Aí você vem aqui, constante. Qual é o valor da amônia no equilíbrio? 2. Então você vai colocar 2 elevado a 3. Qual é o valor do hidrogênio no equilíbrio? É quantos? É 2 também. Então fica 2 elevado a 3. Opa, cometemos um pequeno erro. Aqui é 2 elevado a 2. Vezes a concentração de N2. Quanto é o valor da concentração de 2? É 4. Então, o que é que nós vamos ter? 4 elevado a 1, né? Quanto é 8? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é quanto? 4. Quanto é 2 elevado a 3? 8. 4 vezes 1, 4. Aqui, o que é que eu vou ter? Matemática básica. Todo mundo tá ligado, não tá? Na matemática. Como é que eu faço essa equaçãozinha aí? Então, eu posso, se você quiser, eu posso cortar logo aqui. Então, fica aqui em 1 sobre 8. Quanto é 1 sobre 8? Hein, pessoal? 1 sobre 8 é 0,125. 0,125. É muito tranquilo, certo? Se você seguir o passo a passo do início, do durante e do equilíbrio, você não erra. Muitas vezes vocês vão ver na tabela que não aparece o durante, vai aparecer o que reage e o que forma. O que reage, o que é consumido no reagente, e o que forma aparece no produto. Essa equação aqui, nós temos uma equação semelhante à questão anterior. A diferença é que já está balanceada e do mesmo formato ele te dá o número de mols dos participantes, certo? E dá o número de mols do que foi encontrado. Então, no início ele fala que tinha quantos? Em um recipiente foram misturados 6 mols de enxofre, de óxido de enxofre. Aqui está 6 mols de enxofre. Com quantos mols de oxigênio? 5 mols de oxigênio. Então, o que você vai fazer? Coloca os 6 mols de dióxido de enxofre, 5 mols de oxigênio, lembrando que no início
a concentração, a quantidade de produto é sempre zero, porque no início de uma reação eu só tenho somente reagente. E aí ele fala que no equilíbrio foi encontrado quanto? 4 mols. De quem? 4 mols de trióxido de enxofre. Trióxido, ok? Ó, aqui é dióxido porque tem 2. E aqui é trióxido porque tem quantos? 3. Você vem e coloca os 4 mols. Aí você vai ver o quanto foi formado. Ora mais, se no início tinha 0 e apareceu 4, é porque foi formado quanto? 4. Agora a gente vai observar o que foi consumido. Aí lembrar das proporções, ó. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Aqui é a metade, ó. Aqui 2 para 2. Se aqui é 2 para 2, se aqui eu tenho 4, aqui eu vou ter 4. 2 e aqui é 1, aqui é metade, então aqui eu vou ter quantos? 2. Então você vem, observa. Então foi consumido 4 e foi consumido quantos? 2. Lembrando que para eu calcular as quantidades do equilíbrio, no reagente eu vou diminuir, nos produtos eu vou somar. Então lá 4 menos 2, ou 4 menos 6, ou, perdão, que cabeça. 6 menos 4. Aqui eu tenho 6 menos 4 vai dar quanto? 2. Vamos para o oxigênio. Eu tinha quantos mols? 5 menos 2 vai dar quanto? 3. Pronto. Isso aqui eu calculei o número de mols. Eu calculei o número de mols no equilíbrio por dióxido de enxofre e calculei o número de mols para oxigênio. E já tinha sido fornecido o número de mols do trióxido de enxofre. Professor, encerrou por aí? Não. Vamos calcular a concentração em mol por litro. Então, você vai pegar essa quantidade de mols e vai dividir pelo volume, que é quem? 1 litro. Então, aqui eu tenho 2 dividido por 1, dá 2. Então, eu calculei aqui o número de mols, a molaridade, perdão, por SO2. Vamos fazer a mesma coisa para o oxigênio, 3 mols dividido por 1 litro. Eu vou ter 3 mols por litro. E aqui eu tenho para o trióxido de enxofre, 4 mols dividido por 1 vai dar 4 mol por litro. Terminou? Não. Isso tudo aqui serve para você calcular a concentração molar de todos os participantes. Agora vamos calcular a constante de equilíbrio que a questão pede. Para calcular a constante de equilíbrio, eu coloco em quem? Na fórmulazinha que nós já sabemos, concentração dos produtos elevados aos respectivos expoentes. Ó. Produto, e quem é seu expoente? O coeficiente aqui é 2, ele vira quem? Expoente, multiplicado por a concentração dos reagentes, que é o SO2 e o oxigênio. Lembrando que o SO2 ele tem o coeficiente igual a 2, que ele vai virar quem? Expoente. Então, eu tenho aqui a constante de equilíbrio, a equação. Feito isso, você vai substituir os valores da concentração de cada um deles. Constante de equilíbrio, vamos lá, qual é o valor da concentração de SO3? 4 elevado a 2. Qual é o valor da concentração de SO2? 2. 2 ao quadrado. E a concentração de oxigênio? 3. Aí aqui, só matemática. 4 ao quadrado dá 16. 16 dividido por 4. Certo? E aí, você pega 16 dividido por 4, dá 4. 4 dividido por 3, dá 1,33. Ok? Pessoal, bons estudos. Na próxima aula a gente faz mais questões. Um abraço.